Bom dia pessoal, tudo bom? Esse é mais um vídeo aqui do canal Leituras de Física, mas hoje eu não gostaria de falar exatamente de física, mas simplesmente de uma conclusão, de um pensamento que eu tive aqui ao longo do final de semana e gostaria de compartilhar. Esse pensamento surgiu de dois vídeos que eu vi do economista Eduardo Moreira, que é um economista que eu recomendo para todo mundo, deixarei os links aqui do vídeo na descrição, e de um filme que eu assisti no final de semana chamado Colônia, que diz respeito sobre uma instituição de caridade que coexistiu ali no regime do Pinochet do Chile, e eu recomendo fortemente tanto os dois vídeos como o filme também. Bom, mas o meu pensamento ele é o seguinte, ele diz respeito sobre as ações da humanidade realizadas por ela mesma, né? E eu peguei ali um certo intervalo de tempo na história que corresponde basicamente desde 1900 até 2000, para poder pensar um pouco sobre isso, né? Então eu acredito que nós possamos dividir essas ações de dois tipos: as ações benéficas que a humanidade realiza sobre si mesma e as ações maléficas. Sobre as ações benéficas, eu acredito que elas podem ser subdivididas basicamente em três classes, né? A primeira classe delas são as ações que surgem de maneira proposital, ou seja, o objetivo da ação é ser uma ação benéfica por si só. E nesse caso, nós podemos incluir como exemplo as vacinas, né? Eu penso que as vacinas, elas, na grande maioria delas, são feitas com o objetivo benéfico por si só, né? A segunda classe são as ações benéficas que surgem provenientes de guerras, né? Guerras, conflitos de maneira geral. E se nós ficarmos ali simplesmente no intervalo do século XX, nós podemos citar alguns exemplos, né? Como, por exemplo, o ultrassom, que hoje é um exame muito realizado na medicina, né? Que surgiu ali como um subproduto do sonar, que teve uma origem na guerra, tá? E o tratamento radioativo de câncer, né? Que tanto o tratamento radioativo como a energia, né? Que é extraída das reações nucleares, né? Nas usinas nucleares, que surgiu basicamente do desenvolvimento da bomba atômica. O objetivo principal ali da pesquisa sempre foi o desenvolvimento da bomba atômica. A energia nuclear e o tratamento para o câncer foi um subproduto desse estudo, né? Então, claro, existe uma infinidade de outras ações benéficas aí para a humanidade. Mas vamos parar nesses dois exemplos. E a terceira classe são as aplicações que surgem totalmente por acaso, né? E aí nós podemos citar algumas vacinas, né? Que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas algumas que eu li num livro recentemente, mas como exemplo mais concreto, o micro-ondas, né? Que ele surgiu também totalmente por acaso, e existem também uma ampla gama de exemplos nesse sentido, né? Então, basicamente, três classes, né? A primeira ações benéficas que têm por objetivo por si só serem benéficas, ações que vieram oriundas de guerras e conflitos e ações que totalmente por acaso. Por outro lado, nós temos as ações maléficas, né? E aí que eu acho que mora a minha maior decepção nesse pensamento. Porque as ações maléficas, elas raramente podem ser divididas nessas três classes. Por quê? As ações maléficas, eu acho que o objetivo por si só delas é ser maléfica, né? Quando um humano age de maneira má com outro humano, ou uma classe de humanos age de maneira má sobre outra classe de humanos, essa ação, ela por si só é maléfica. Ela tem o objetivo por si só de ser maléfica. Ela muito raramente é realizada por acaso e mais raramente ainda surge, por exemplo, dado o contraditório, né, o oposto formal, surge de uma ação benéfica, né? Então, enquanto nas ações benéficas você divide meio que uniformemente, né, nas três classes, nas ações maléficas, a primeira classe, ou seja, o objetivo por si só ser mal, você consegue colocar quase todas as ações ali.
E nesse caso nós podemos citar uma enormidade de exemplos, né? Bom, em todos os continentes, né? Então, por exemplo, no continente sul-americano você tem todo o resultado da tortura das N ditaduras que ocorreram aqui. Você tem ali a infecção proposital realizada pelos Estados Unidos de populações de países ali como Costa Rica e outros, né, por sífilis, para se realizar estudos das consequências da sífilis. Você tem ali ações de tortura, né, e experimentos feitos sem aval da população dos japoneses sobre os chineses. Você tem as ações de tortura realizadas pelos alemães sobre os judeus e outros povos. E o pior que isso, que eu acho, é que mesmo depois de todas as atrocidades da Segunda Guerra Mundial serem reveladas, você tem ali as ações de países, bom, isso é uma enormidade de países, mas Inglaterra, França, Itália, Bélgica, Holanda, todos esses países que realizaram ações muito de atrocidades, né, contra os povos da África, ou seja, na década de 50, 60 e 70, Portugal também, né, Espanha também. Então, isso mesmo depois de todas as atrocidades da Segunda Guerra terem sido reveladas, né? Ações de tribos, né, da África contra tribos da África mesmo, e enfim, né, por aí você vai longe, né? E isso que eu acho que é muito desanimador, né, baseado em principal em dois vídeos do Eduardo Moreira que eu vi. Porque quando você estuda as ações da humanidade, você pode escolher o caminho da evolução ou você pode escolher o caminho da Bíblia, né? Em ambos os caminhos você vê que a humanidade sempre faz as três atividades benéficas, né, divididas em três classes, ou vai fazer as atividades maléficas principalmente por uma classe só, ou seja, ela é má por si mesma, né? E nós podemos ver no exemplo recente a tragédia, né, o crime, né, realizado ali pela Vale em Brumadinho, né? Há 3 anos passados aconteceu um outro acidente, né? E as medidas não foram tomadas. Então, eu não acho que esse acidente possa ser colocado, por exemplo, num acaso, né? Não é acaso, né? Você não deve equilibrar ali a balança econômica e as questões econômicas e as questões de meio ambiente. Não é uma questão de se equilibrar, é uma questão de se priorizar o meio ambiente, e depois você vê o que você pode tirar de lucro dessa atividade, né? Então, dado isso, eu não acho que é uma ação por acaso, eu acho que é um crime por si só. Mas, enfim, era essa reflexão que eu gostaria de deixar aí. Se você tem alguma crítica ou algum comentário para fazer, escreva aqui, que eu gosto muito de debater essas questões. E se você gostou do vídeo, dê um like e compartilhe aí com seus amigos. Um abraço, uma boa semana.